Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal PHVox. Hoje vamos levar a discussão sobre a guerra híbrida adiante, colocando uma questão que se tornou não apenas relevante, mas também crítica em meio aos recentes conflitos internacionais. Como a Rússia está travando uma guerra híbrida contra o Ocidente? Tentaremos compreender suas facetas e implicações, bem como a lógica por trás da estratégia da Rússia para minar a segurança das potências ocidentais. Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje vamos analisar essas táticas a partir do estudo de Arsalan Baylau, pesquisador de doutorado do Centro de Estudos da Paz na The Arctic University of Norway. Meus amigos, eu estou lançando o meu quarto e mais novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. E você encontra ele na nossa livraria do PHVox, que, em virtude do lançamento, está com uma mega promoção com mais de 7.000 títulos com até 70% de desconto, frete grátis para as regiões sul, sudeste e as principais capitais do país. É a sua chance de ter muito conhecimento com um precinho maravilhoso. Passe por lá e ajude esse pobre escritor, né? Afinal, escritor precisa vender livros. Vamos pro vídeo. Em um vídeo publicado anteriormente aqui no PHVox, trouxe a explicação de como a guerra híbrida moderna está mudando a um ritmo rápido. Consequentemente, as guerras não são mais apenas operações bélicas. Isso significa que não é apenas a guerra física, mas também as estratégias e táticas não militares, ou seja, que miram civis e que definem os conflitos e as guerras modernas. Isso acabou tornando-se comum nas discussões, tanto na mídia quanto nos meios de especialistas militares. O que também se tornou comum é que as operações agressivas, que por si só se tornam cada vez mais complexas, são combinadas com estratégias não militares destinadas a minar a segurança de um inimigo. A combinação de instrumentos e estratégias militares e não militares é feita não de forma aleatória, mas de forma sincronizada para alcançar efeitos sinérgicos, ou seja, é essa fusão sincronizada que otimiza os resultados. A conclusão é que um determinado país pode potencialmente liberar força física contra um adversário para alcançar certos objetivos. Mas, se o uso ou ameaça da força convencional ou não convencional for combinado e ou precedido por um grau de ferramentas subversivas, como ataques cibernéticos e desinformação, o dano geral infligido ao antagonista pode ser otimizado. Apesar da guerra híbrida conduzida pelo Estado implicar uma integração sistemática de ferramentas militares, políticas, econômicas, civis e informacionais, ela muitas vezes se desenrola em zonas cinzentas abaixo do limiar de uma guerra convencional. Nessas zonas cinzentas, o instrumento militar é usado de forma não convencional e inovadora para evitar a atribuição, responsabilidade e, às vezes, até a detecção. Assim, um Estado hostil pode empregar atores não estatais ou uma força militar sem identificação estatal em uma guerra clandestina para negar envolvimento, mas, ao mesmo tempo, alcançar objetivos estratégicos. Exemplo disto são os Pequenos Homens Verdes, força militar responsável por ocupar a Crimeia, o que já abordamos anteriormente aqui no canal. Os Pequenos Homens Verdes eram na verdade uma força militar sem identificação a mando do Kremlin de Vladimir Putin. Porém, existe grande controvérsia nessa questão. Afinal, a guerra híbrida da Rússia é um mito ou realidade? Uma das características centrais das ferramentas comuns que os estados confundem para desencadear a guerra híbrida, como atores não estatais, assassinatos políticos, espionagens, ataques cibernéticos, interferência eleitoral e desinformação, é que há amplo espaço para negação plausível e muitas vezes há poucas evidências para estabelecer a culpabilidade. Nem todas as ações são renegadas. Às vezes, posturas agressivas exigem assumir a responsabilidade por suas ações, mas escapar da culpa muitas vezes oferece dividendos estratégicos. Assim, quando era conveniente repudiar de forma política e estrategicamente os homenzinhos verdes que invadiram partes da Crimeia em 2014, a Rússia o fez, pelo menos por um tempo.
Os instrumentos ou ferramentas empregados e fundidos para desencadear a guerra híbrida são muitas vezes difíceis de discernir, atribuir e corroborar. Provar que um determinado ator não estatal recebe patrocínio direto ou indireto de um governo ou vincular ataques cibernéticos a um estado é uma tarefa assustadora. No entanto, nos últimos anos, uma série de ataques híbridos foram atribuídos ao Kremlin. Evidências públicas e, finalmente, a admissão de Vladimir Putin de que o Wagner Group foi financiado pela Rússia são dois casos em questão. Importante ressaltar que o Wagner Group opera com parceiros estratégicos da Rússia durante quase 10 anos, sendo admitido o seu fomento e financiamento pelo governo russo apenas quando sua entrada na guerra de invasão da Ucrânia ficou impossível de mascarar. Neste período, o grupo de mercenários e Yevgeny Prigozhin atuara determinantemente na proteção do ditador Nicolás Maduro como esquadrão tático e de treinamento do exército sírio do ditador Bashar al-Assad e como o mantenedor do regime ditatorial da República Centro-Africana. Vale ainda destacar a participação no envolvimento de alto nível nos recentes golpes de Estado em Burkina Faso, Níger e Mali. A guerra híbrida parece ter se tornado parte integrante da política de Moscou em relação ao Ocidente. Com a crescente relevância e eficácia de atores não estatais, bem como o advento de novas tecnologias como armas autônomas, a guerra híbrida, abaixo do limiar tradicional da guerra, tornou-se uma realidade possível. Os estados às vezes nem precisam criar ou cultivar atores não estatais, porque as relações transacionais com grupos existentes podem fazer o trabalho. Por exemplo, em um ponto, relatórios de inteligência sugeriram que os militares russos secretamente ofereceram recompensas a militantes ligados ao Talibã por atacar as forças da coalizão americana no Afeganistão. Enquanto isso, as novas tecnologias permitem que os estados usem a força à distância e neguem o envolvimento. Ataques de drones e ataques a infraestruturas críticas são bons exemplos disso. A guerra híbrida da Rússia está em pleno andamento nos últimos anos, mas não evoluiu da noite para o dia. As principais autoridades russas começaram a pedir uma doutrina de segurança abrangente há cerca de uma década. O chefe do Estado-Maior da Rússia, o general Valery Gerasimov, sugeriu em 2013 que a política de segurança do país precisava se adaptar à natureza mutável dos conflitos. Em um artigo que tem sido amplamente escrutinado nos círculos políticos ocidentais, Gerasimov destacou o papel crescente dos meios não militares para alcançar objetivos políticos e estratégicos. Gerasimov se referiu não apenas a ferramentas automatizadas, robóticas e de inteligência artificial em conflitos armados, mas também ao uso de ações assimétricas e esferas de informação para compensar a vantagem de um inimigo. Tais ações assimétricas vão desde a guerrilha até ataques terroristas, e desde a criação e o fomento de desinformação até a propaganda estatal direta aliada à diplomacia proativa. Quando um protagonista goza de superioridade em termos de suas capacidades, um Estado pode empregar uma combinação dessas ferramentas para minar a vantagem de um adversário. O falecido chefe da Academia Russa de Ciências Militares, o general Makhmut Gariv, argumentou que uma das lições que a Rússia poderia tirar da invasão da Crimeia em 2014 era aperfeiçoar o uso do soft power, da política e da informação para alcançar objetivos estratégicos. Ambas as autoridades russas destacavam essencialmente a necessidade de desenvolver uma estratégia que truncasse a simetria de poder entre as potências ocidentais e a Rússia. Eles entenderam que a Rússia não tinha, de forma alguma, capacidade militar ou recursos econômicos para estar em pé de igualdade com as potências ocidentais, mas a ampla integração de meios não militares com o poder bélico poderia reduzir, se não anular, esse diferencial de poder. As doutrinas militares russas de 2010 e 2014 também se referiam ao uso integrado de recursos e meios militares e não militares. Estes não mencionaram explicitamente a guerra híbrida como modelo, mas um olhar crítico sobre a política de segurança da Rússia revela
que os meios não militares não só foram amplamente empregados nos últimos anos, mas também foram usados para complementar o hard power. Há vários exemplos que ilustram essa combinação, incluindo o fomento da desinformação, o patrocínio de atores não estatais na vizinhança europeia da Rússia e, além, o lançamento de ataques cibernéticos, a interferência nos processos eleitorais dos países ocidentais e o uso da energia como arma. O emprego de tais ferramentas diminui a assimetria de poder entre dois estados de várias maneiras. O processo decisório do alvo pode ser prejudicado porque uma força não atribuível conduziu à ação hostil, ou há uma negação plausível por parte do agressor. A polarização pode ser aprofundada nos níveis estatal e social devido à desinformação. Certos atores e narrativas que se alinham com os objetivos do agressor são apoiados e ampliados. A falta de meios militares para compensar a superioridade de poder duro do alvo é parcialmente compensada por outros tipos de alavancagem, como a energia e até mesmo o fornecimento de alimentos. Estes são apenas alguns exemplos. O modus operandi da Rússia. Como referido anteriormente, o envolvimento militar também pode ser indireto, com atores armados não estatais desempenhando um papel crucial nos conflitos modernos. Por exemplo, para frustrar a tentativa da Moldávia de aderir à União Europeia, Moscou combina a presença militar na parte oriental do país com estratégias híbridas não militares. Estas estratégias não militares incluem o patrocínio de grupos anti-União Europeia, a alavancagem do aprovisionamento energético em detrimento do povo moldavo e o fomento da desinformação através de grupos locais, bem como nas redes sociais. Desnecessário será dizer que a Moldávia é um alvo porque deseja plena integração no bloco europeu. Na Moldávia, a guerra híbrida da Rússia tem como objetivo derrubar o governo pró-União Europeia do país. Enquanto isso, o objetivo na Síria tem sido consolidar o controle do regime pró-Rússia do presidente Bashar al-Assad. O envolvimento militar direto das forças russas tem sido mais generalizado na Síria porque a situação permite isso. As operações militares foram fundidas com apoio a militantes armados, propaganda e desinformação, diplomacia e estadista econômico e influência política. O objetivo geral na Síria tem sido não apenas expandir a influência russa no Oriente Médio, mas capitalizar isso para prejudicar as relações entre os países do Oriente Médio e do Ocidente. O caso da Síria mostra claramente que a guerra híbrida da Rússia contra o Ocidente vai muito além das fronteiras geográficas dos países europeus ou ocidentais. Outro exemplo disso é a guerra híbrida russa na África, projetada para minar a influência ocidental no continente rico em recursos. No Sahel, a Rússia capitalizou a deterioração das relações com as potências ocidentais e perpetrou sentimentos anti-ocidentais ao expandir sua presença. Em países como Mali e República Centro-Africana, a Rússia tem fornecido assistência de segurança, apoio diplomático e ajuda em operações de informação. Um dos alvos é a construção de influência global, outra é minar o interesse ocidental. Ambos andam de mãos dadas para Moscou. Muitas vezes é difícil diagnosticar completamente uma ação híbrida ativa ou recente. Por exemplo, quando a francesa TV5 Monde sofreu um violento ataque cibernético em 2015, o grupo militante Estado Islâmico foi inicialmente considerado responsável. Mais tarde, descobriu-se que o ataque foi perpetrado por um grupo de hackers russos que postou mensagens jihadistas no site e nas páginas de mídia social da rede para semear discórdia e confusão. Vale ressaltar que o digital e as redes sociais são terreno fértil para a desinformação e a Rússia traz isso para o seu cálculo estratégico. A European Union vs Desinfo mantém uma base de dados de dezenas de milhares de amostras de desinformação online alegadamente ligadas ao Kremlin. Em 2021, um relatório do Facebook revelou que a Rússia era a principal fonte de comportamento inautêntico coordenado internacionalmente.
A campanha de desinformação online para inviabilizar a reunião da OTAN de 2023 é um exemplo pertinente de como a Rússia tem como alvo um ator que vê como seu inimigo. Uma vez que a OTAN é primordial para a segurança ocidental, é um alvo recorrente da desinformação online russa, como documenta o European Union vs Disinfo. Tal desinformação é baseada não apenas em invenção, mas também em distorções, como a campanha que transformou a preparação da OTAN no leste europeu pós-2014 em agressão, embora tenha sido um corolário da invasão ilegal da Crimeia pela Rússia. A narrativa é metodicamente distorcida para inverter a causa e o efeito. A desinformação online russa se baseia em fontes patrocinadas pelo Estado e grupos pró-Moscou que atuam em conjunto para amplificar narrativas falsas e enganosas, que são espalhadas em vários idiomas para se desenrolar globalmente. A desinformação propagada pela Rússia é, por vezes, muito eficaz. A Sérvia, por exemplo, tem fortes laços políticos e econômicos com a Europa Ocidental, mas a maioria dos sérvios vê a Rússia como o parceiro mais próximo do país e seu maior amigo. Um dos principais motivos são as narrativas promovidas por veículos de notícias russos como a RT News e Sputnik, que dominam o cenário de mídia tradicional e digital na Sérvia. Tais narrativas rebaixam a Europa Ocidental e os Estados Unidos ao mesmo tempo em que elogiam a Rússia e a China. A desinformação patrocinada pela Rússia também pagou dividendos semelhantes no mundo não ocidental. A desinformação voltada para criar uma cunha entre a África e o Ocidente contribui para a falta de consenso e apoio à Ucrânia no continente. Métodos por trás da loucura? Moscou se vê travando uma longa guerra contra o que considera uma hegemonia ocidental. É nesse contexto que o presidente russo Putin chama de elite ocidental o inimigo. O que exatamente ele quer dizer com elite ocidental é mantido ambíguo, talvez por conveniência política, mas seus últimos nêmesis são claramente as potências americanas e europeias que lideram a ordem política e econômica global. A hostilidade de Moscou em relação ao Ocidente é apenas a ponta do iceberg. Em termos de uma grande estratégia, Moscou, sob liderança do presidente Putin, deseja um retorno ao equilíbrio de poder do passado, em que a União Soviética era uma superpotência e poderia, assim, definir as regras da ordem internacional em nível global. Mas Moscou percebe que estruturalmente não consegue encontrar muito espaço na ordem política internacional, que valoriza valores como liberdade e democracia, ideais que são extremamente limitados na Rússia. Assim, a ordem internacional deve ser redefinida em uma tentativa de restabelecer a ascendência da Rússia sobre a política e a economia global. E isso fica evidente na doutrina Primakov, assim chamada pelo ex-ministro das Relações Exteriores e primeiro-ministro Yevgeny Primakov. A doutrina postula que a Rússia deve ter como objetivo estabelecer um mundo multipolar para que a ordem global não possa ser definida por uma única potência ou polo. É por essa razão que Moscou pretende minar o que vê como poder ocidental e influência ocidental em todo o mundo. O maior obstáculo para a Rússia é que ela não tem poder nem influência econômica para conseguir atingir esse grande objetivo. Talvez o Kremlin acredite que seu kit de ferramentas de guerra híbrida possa ajudá-lo a encontrar uma maneira de contornar essa questão. A ideia é dupla: aumentar as capacidades de poder da Rússia através de uma integração de meios militares e não militares e explorar e exacerbar a vulnerabilidade interna das potências ocidentais. O objetivo é claro: truncar a assimetria de poder entre a Rússia e as potências ocidentais para triunfar sobre elas. Apesar de a Rússia ter travado uma guerra híbrida agressiva nos últimos anos, derrotar as potências ocidentais parece estar longe por enquanto. Isso porque a guerra híbrida pode reduzir, mas não compensar completamente a assimetria de poder entre as potências ocidentais e Moscou, dadas as limitadas capacidades militares e econômicas da Rússia. As potências ocidentais também trabalharam para aumentar sua resiliência após a invasão da Ucrânia, enquanto a Rússia parece internamente instável. Isso significa que a guerra híbrida da Rússia contra o Ocidente fracassou até agora? Talvez não totalmente. Conseguiu atingir vários dos seus principais objetivos,
nomeadamente em termos de minar a influência estratégica ocidental e o poder político à escala global. A expansão da presença russa no Oriente Médio e na África, à custa do declínio da influência ocidental, é um exemplo disso. A guerra híbrida da Rússia também contribuiu para aprofundar a polarização política dentro e entre os países ocidentais. E isso é preocupante. O que as potências ocidentais devem fazer agora é prosseguir em esforços concentrados para superar todos os componentes da guerra híbrida da Rússia de forma meticulosa. Isso não é apenas justificado pelas maneiras pelas quais a Rússia coloca a segurança ocidental em risco, mas também serve como a preparação para a potencial exploração futura de vulnerabilidade pela China. Conclusão. Com a guerra moderna mudando em termos de suas facetas centrais, os conflitos são muito mais do que o emprego de força física direta, são cada vez mais marcados pelo hibridismo sofisticado. Para a Rússia, isso significa muito em relação ao seu cálculo estratégico e compulsões, como praticamente todos os países do mundo. Moscou entende que deve atualizar, expandir e diversificar o seu kit de ferramentas para incluir ferramentas não cinéticas, no seu caso, que inclui ferramentas como estadistas econômicos e desinformação para complementar instrumentos e ferramentas militares, que por sua vez são usados de forma mais inovadora. Considerando as ambições agressivas de Moscou, a guerra híbrida não é apenas atraente, mas também uma compulsão estratégica para a Rússia devido à sua visível assimetria de poder em relação ao Ocidente. O orçamento militar e a tecnologia da Rússia, bem como o tamanho e a diversidade de sua economia, não são sequer comparáveis às amplas capacidades das potências ocidentais. A guerra híbrida permite que Moscou reduza, se não compense, esse desequilíbrio de poder para enfrentar o que considera seus rivais inimigos. As principais ferramentas que a Rússia empregou na busca de sua guerra híbrida contra os países ocidentais incluem a politização, armamento de energia, o emprego de atores não estatais e forças não atribuíveis, o apoio a atores pró-Rússia e inclinados à Rússia, um uso extensivo de desinformação e interferência eleitoral. Estes são sincronizados de forma sistemática. Resta saber até que ponto a guerra híbrida da Rússia lhe permite alcançar seus grandes objetivos contra o Ocidente. Até agora, a Rússia minou a segurança ocidental até certo ponto, mas certamente não impediu as potências ocidentais de moldar a política, a economia e a cultura de forma democrática em nível global. No entanto, considerando as limitadas capacidades militares e econômicas da Rússia, suas táticas híbridas permitem que ela haja de forma que pareça ser maior do que é. Os estados ocidentais devem reconhecer isso e considerar um plano pensado para responder decisivamente às estratégias da Rússia de forma unificada. A nossa frase-chave de hoje é dominação total. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube. Assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe a sua opinião nos comentários. Curta este vídeo. Contamos com vocês para atingir a meta de 1000 likes. PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.